Olá! Eu tenho um costume de toda época de Páscoa e de Natal fazer um vídeo trazendo o significado dessa data que nós estamos comemorando. Porque eu, Carlos, muitos anos, eu celebrei essas datas, celebrei esses momentos, só que sem entendimento, sem entender o que eles significam, seu real significado. E eu quero te falar que tudo aquilo que você entende, você desfruta. Tudo aquilo que você consegue entender te traz uma realidade de você desfrutar. Vamos lá? Então, hoje é Sexta-feira Santa e eu quero falar sobre a Páscoa. Hoje, feriado, alguns trabalhando, muitos descansando e muitos vão se reunir, fazer uma refeição. Eu quero trazer para vocês esse significado. O que nós estamos comemorando nesse dia? A Páscoa, ela é uma festa judaica e também uma festa cristã. Ela é uma festa que os judeus celebram todo ano, que é o quê? Que é a libertação do povo hebreu do Egito. A gente pode pegar a palavra Páscoa, ela tem um significado que chama passagem. Quando Deus liberta o povo hebreu que era escravo no Egito, eles saem do Egito. E aí nós temos agora a Páscoa cristã. E nós temos que entender que a Páscoa cristã, nós estamos celebrando? Na Sexta-feira Santa, a crucificação de Jesus. Quando Jesus é crucificado. E no domingo de Páscoa é quando Jesus ressuscita. É a ressurreição de Jesus. Morte de cruz de Jesus e ressurreição de Cristo, de Jesus o Cristo. E esse acontecimento da morte de Jesus e ressurreição, eles acontecem junto com a celebração da Páscoa judaica. Por que junto, Carlos? Porque quando Jesus é crucificado na sexta-feira e ressuscita no domingo, estava em Jerusalém, estava sendo celebrada a Páscoa judaica. E tudo isso tem uma simbologia, tudo isso tem um significado, que é uma passagem. Jesus, naquela cruz, agora eu quero trazer o significado da morte, o que representa para nós hoje Jesus morrer naquela cruz e Jesus ressuscitar no domingo. Na cruz, quando Jesus vai para a cruz, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, ele vem como o Cordeiro Pascal. Eu quero ler uma passagem bíblica que está no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, aqui é João Batista, viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava falando sobre Jesus? Quando ele viu Jesus, ele teve uma revelação pelo Espírito Santo de Deus que aqui Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, ele, como um cordeiro sacrificial, ele vai para a cruz e derrama o seu sangue. Ali, o seu sangue na cruz, o que ele faz? Ele nos substitui, é uma substituição. O homem que estava separado de Deus, o pecado nos separou de Deus, nossas transgressões, culpados, não conseguíamos por si só, pelos nossos méritos, nos justificar. Nós precisávamos de um sacrifício que agradasse a Deus. Esse sacrifício, falasse assim, eu aceito esse sacrifício para justificar o homem, para justificar os pecados, as transgressões. Então vem o Filho de Deus, e o Filho de Deus é esse sacrifício que é apresentado a Deus. Para Deus falar assim, eu aceito esse sacrifício como justificação pelas transgressões, pelos pecados do povo. E aí Jesus vai na cruz,
leva sobre si as nossas transgressões, leva sobre si os nossos pecados, derrama o seu sangue, nos justificando, nos remindo, trazendo redenção e morre. E nós temos que entender que o Filho de Deus que se fez homem, ele morre. Ele realmente morre ali, como nós morremos. E aí ele vai, é sepultado, e no terceiro dia ele ressuscita. Estava morto e ressuscitou. Morto, literalmente morto. Ele não estava dormindo no estado de sono, não. Jesus morreu como homem. E quando ele ressuscita, o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, vem e ressuscita Jesus da morte. E aí venceu a morte. Além de ser justificados os nossos pecados, vence a morte, trazendo uma vitória completa sobre nós. Então, a Páscoa é as boas novas, é a boa notícia. Páscoa não é somente ovo, não é ovo de Páscoa. A Páscoa é a doce mensagem das boas novas de Jesus, que é o Filho de Deus, que morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados, nos justificando, sendo possível, através do seu sacrifício, nós nos reconciliarmos com Deus e vencendo a morte. O homem que espiritualmente estava separado de Deus pelos seus pecados, através do sacrifício de Jesus, nós somos expiação. Ele leva sobre si. E agora, o que ele nos traz? Vida. Todos aqueles que colocam a sua fé, sua confiança em Jesus, eles adquirem salvação, que aí que é vencendo a morte, nos redimindo dos nossos pecados, naquela cruz, com seu sangue derramado, nos substituindo, trazendo redenção sobre nós, um homem que era culpado pelas suas transgressões, e no domingo ele vence a morte, ele ressuscita, é completo. É completa a obra de Deus. E o primeiro de muitos homens, daqueles que creem nele, ele ressuscita como homem, mas com um corpo glorificado. E isso está proposto para nós. O que Jesus realizou na ressurreição é a fé que está sobre nós, que está disponível, a salvação. E eu, para estar finalizando aqui com você, a gente usa muita analogia, a Bíblia fala disso, você estava espiritualmente morto e através da justificação você agora você vive, porque agora o seu espírito que estava separado de Deus, irreconciliável, agora ele está reconciliado, você tem acesso a Deus, você está justificado pelo que Jesus fez. Quando Deus olha para você, ele olha o sangue derramado de Jesus que está sobre sua vida, o sacrifício de Cristo, agora o Espírito Santo passa a habitar em você, o poder do Espírito que ressuscitou Jesus agora está em você, e ele fala assim, ele está justificado. O sacrifício que Jesus fez é suficiente para ele se reconciliar novamente comigo. O homem que separou, através do pecado, fomos separados, agora ele olha pelo sacrifício de Jesus e fala assim, ele está justificado. Eu aceito o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E aí, o nosso espírito, que a gente fala que estava morto, mas o seu espírito está vivo dentro de você. Só que ele está sem a vida de Deus. E o interessante, porque a morte, a gente encara a morte como fim, e seria muito bom se fosse o fim. Mas o seu espírito não vai acabar quando você morrer. Só que aí é a diferença daqueles que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Porque a palavra é muito clara, que a salvação é que o seu espírito volta reconciliado para Deus, e você é salvo, e aqueles que não estão justificados por Cristo vão para o inferno. O inferno é um lugar de dor. Então quando você morre, não é o fim das coisas. Porque ou você vai salvo, é o céu e o inferno, né? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então, as boas novas, a boa notícia, que ele venceu a morte. O seu espírito agora reconciliado com Deus, você vai ter salvação eterna. É uma eternidade com Deus. E se você não está em Cristo, é uma separação eterna.
Então essa que é a boa notícia, a misericórdia de Deus, as boas novas, nos trazendo a possibilidade, através de Jesus, de nós nos reconciliarmos com Ele. Porque sem Jesus, sem o sacrifício, sem sua morte e ressurreição, é impossível o homem se reconciliar com Deus. E a morte não é o fim. Seria muito bom se fosse o fim, porque não teria sofrimento. Mas aqueles que não estão em Cristo vão morrer e continuar sofrendo. Muitos pensam que por tirar sua vida, isso não estava no script, eu acredito que Deus está me usando para falar com você agora. Aqueles que tiram sua vida achando que vai acabar, não. Você tem um espírito que vai continuar sofrendo por uma eternidade. Escute isso. É um sofrimento eterno. E o que Jesus vem é te salvar de um sofrimento eterno. De uma eternidade, uma promessa que está na Bíblia, que é verdade. Que aqueles que estão reconciliados com Deus agora vão venceram a morte com um corpo glorificado, incorruptível. Isso é interessante, um corpo incorruptível, livre de pecado, livre de dor. Vai chegar esse dia. Essa é a fé daqueles que estão em Cristo, que chegará o dia que nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. Loucura para os homens, loucura para aqueles que não têm fé, com um corpo glorificado, incorruptível, livre da dor, livre do sofrimento, com Deus, habitando com Deus, não separados de Deus, mas habitando com Deus. Essa é as boas novas, é a boa notícia que Jesus, o Filho de Deus, o enviado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio trazer. Que há a possibilidade de você se reconciliar com Deus e você ter salvação eterna, eternidade. Uma mensagem pouco falada nesses dias. Pense na sua eternidade, pense no seu espírito eterno que não vai acabar. Você quer estar reconciliado ou sofrimento eterno? Fica aí a mensagem, o significado desses dias, do que nós estamos celebrando e comemorando. Que a Páscoa não é ovo de chocolate, mas é a doce mensagem, as boas novas de Jesus, o Filho de Deus que veio nos trazer salvação. Amém? Deus te abençoe, que você tenha esses dias que sejam maravilhosos, que o Espírito Santo de Deus venha sobre sua vida, que você desfrute de verdade, da verdade do céu, você tenha a revelação do que a palavra de Deus diz sobre você, sobre o que Jesus veio, quem Jesus é, o que está disponível para você. Essa é a minha oração, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, que a verdade de Deus venha sobre sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quem que quer gravar com o papai? Fala. A Sara, quando o papai grava vídeo, a Sara quer vir gravar com o papai.